Sintam-se abraçados com o calor do Nordeste brasileiro. Que ajude as pessoas. Então, nós vimos que Jesus aplicou coisas muito simples e aplicou coisas muito complexas. Você pegar a sua saliva, aplicar no olho de uma pessoa, misturar com a argila da terra, mandar o cego ir para o tanque de Siloé, lavar-se. Talvez, qual era o propósito de Jesus? O propósito de Jesus, ninguém sabe. Né? Não podemos dizer, tentar interpretar por que Jesus fazia assim ou assado, mas havia um propósito superior naquela exemplificação. A gente pode também dizer que aquilo foi uma interpolação. Não nos parece que tenha um fato tão notório que tenha sido uma interpolação de copistas, porque o Evangelho sofreu algumas adulterações. Mas a cena é muito trabalhada, a descrição é muito correta dos apóstolos, e nós não aceitaríamos muito facilmente essa tese. Mas quem aceitar é uma tese para a pessoa muito respeitável. O passe, basicamente, é uma doação de amor. O passe é uma doação de misericórdia. As mãos, elas são o nosso instrumento da expressão do amor. Pelas mãos a gente cumprimenta, pelas mãos a gente abraça, pelas mãos a gente toca. Antes da gente saber que tinha passe, quando a gente batia a perna em alguma coisa, a gente fazia uma fricção instintivamente. O selvagem, o homem das cavernas, se aplicava passe um no outro. Quem já não soprou uma queimadura na mão? Um sopro frio? Quem não fez? Eu mesmo aprendi a fazer sozinho. Minha mãe soprava a gente quando estava... Mas a gente vai dar sopro no centro espírita? Não pode. Mas que... Aliás, tem um livro de André Luiz, quem me ajuda? Os Mensageiros. Diz que no mundo espiritual há reuniões com pessoas e seres especiais. Então, não negar a ciência, mas aplicar na casa espírita o que for mais simples. É essa a nossa proposta, uma proposta de convivência amorosa e fraterna. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, espero que tenham relaxado pós-almoço, com a conversa fraterna, o reencontro de almas afins. E agora vamos, dar continuidade ao nosso trabalho. O que nós vamos estar mostrando neste momento é a nossa experiência com o passe que nós desenvolvemos no Centro Espírita Caminho da Redenção. Inicialmente, é preciso pensar sempre neste momento de aproximação do passista com aquele que vai receber o passe. Então, é preciso pensar nesta sintonia, porque aquele que nós vamos aplicar o passe pode ser uma pessoa conhecida ou desconhecida. Então, é preciso ter esta sintonia com a espiritualidade, em primeira instância, pois é quem vai estar movimentando este trabalho, e a partir dali você sintonizar consigo mesmo e com aquele que você está acolhendo no momento. Não interessa a nós saber quais são as dificuldades daquele indivíduo que está ali. Muitas vezes nós estamos diante de pessoas que, no momento que iniciamos o passe, começam a chorar pelas suas aflições, por um momento de concentração que ela vai, se colocando mais à disposição.
E esse choro pode, né, ficar mais acentuado. Então, neste momento, é preciso que vocês possam estar acolhendo da melhor maneira possível e buscando esta sintonia com a espiritualidade para que possa interceder e aquele momento seja um momento de acalmar aquelas dores, aquelas aflições, porque muitas vezes o indivíduo ele deposita em você a confiança de que ele vai sair dali numa condição diferenciada. Então você é o responsável por aquele momento. E se nós chegamos para este trabalho e a nossa mente ela está passeando por outras esferas, de que maneira vai se dar esse atendimento? Então, o trabalho de concentração é importantíssimo para aquele que se predispõe ao trabalho de passe. A concentração não é fácil, porque é notório que nós temos a dificuldade de ficar acompanhando uma exposição que é prolongada. Então, nos primeiros 10, 15 minutos, a atenção está bem voltada para aquilo que a gente está ouvindo. Mas, com o passar do tempo, nós começamos a dispersar o nosso pensamento. E essa dispersão poderá estar prejudicando o trabalho que nós estamos a fazer. Porque na medida que a gente aplica um passe que é individual, há um movimento de saída daquele indivíduo para você começar com outro. Então, nesse movimento, você tem a retirada da sua concentração daquele processo para iniciar um outro processo. Então, nós temos que educar a nossa mente para que ela possa canalizar todos os recursos para o trabalho que você está se dispondo neste momento. E como nós podemos estar exercitando isso? Através da leitura, esse é um grande passo. Então, quando nós iniciamos uma leitura, vamos ver durante quanto tempo a nossa mente consegue estar fixa naquela mensagem que nós estamos lendo. É você parar para meditar, porque a meditação também se constitui no movimento de concentração, na medida em que você fixa uma ideia e, a partir desta ideia, você vai direcionando a sua mente para um determinado objetivo. Então, esta sintonia, ela é a etapa inicial do trabalho. A sintonia também se dá através da oração, na medida que você chega diante da pessoa ou diante de pessoas, porque em nossa casa nós trabalhamos o passe individual e o passe coletivo. Como já foi falado aqui anteriormente, em alguns lugares, né, no nosso país, nós temos reuniões de 600, de 1.000 pessoas. E se aquela reunião tem um passe, como é que nós vamos dar um passe individual? Por maior número de passistas que a gente tem, atender a 600 pessoas, então tem que ser um passe coletivo. E muitas vezes se pensa, o passe coletivo não vai atender tanto quanto um passe individual. A intenção que movimenta a energia em comunhão com o mundo espiritual é que vai estar trazendo o resultado para aquilo que nós estamos oferecendo naquele momento. Então, a grande disposição íntima dos que se propõem a este trabalho. E aí vamos estar trazendo a necessidade deste autoconhecimento, da reforma íntima, porque temos as nossas mazelas, temos aquilo que ainda está arraigado no cerne do nosso ser e que precisa de aprimoramento. E quando nos dedicamos a esse trabalho, nós temos que estar paralelamente trabalhando essas nossas mazelas, essas nossas dificuldades, para que estejamos por inteiro integrados naquele processo de transmissão da energia.
o sentido das correntes. Nós sabemos que existe um movimento de correntes no nosso corpo, que sempre se dá de cima para baixo. Então, quando foi falado pela manhã do chácara coronário, que fica bem no centro da nossa cabeça, este é o chakra que é o responsável pelo direcionamento das energias do nosso corpo. Quando falamos em aplicação de energias, podemos fazer um trabalho individualizado com os chakras, mas sabemos que este chácara coronário é o responsável pela distribuição das energias para as demais partes do nosso corpo. E essa distribuição se dá através destes plexos pelo sistema nervoso. Então, poderemos, no momento que vamos estar aplicando esta energia, adiante nós teremos uma demonstração prática de como isso se dá, mas é importante não perdermos de vista esse sentido das correntes. Então, o passe ele deve ter um movimento que vai do início da cabeça e vai descendo ao longo do corpo, porque é este o sentido das correntes no nosso corpo. O ritmo. O que significa este ritmo? É exatamente as etapas pelas quais nós estaremos transitando durante o processo de aplicação do passe. Então, nós temos um momento inicial, que é o momento do contato, onde nós vamos estabelecer uma harmonização das energias nossa, doador, com a energia do outro, que é o receptor. Então, este contato ele é fundamental. Saindo deste contato, nós vamos para a fase da dispersão das energias, que é justamente o momento da retirada daquelas energias deletérias, malsãs que carregam o indivíduo, para depois, após um repouso, fazermos o processo de ativação dessas energias. Então, tudo isso funciona em um ritmo, um passo a passo. Estabeleceu o contato, fez a dispersão, um momento de repouso para a ativação destas energias, sem perder de vista este campo magnético, este campo que é nosso e que é também do indivíduo que está recebendo. Não podemos estar penetrando nesta aura, neste campo magnético, e durante o nosso processo de aplicação da energia, neste sentido de retirada, que é a dispersão, no momento que a gente volta, nós voltamos no sentido central para não ir de encontro com as correntes. Lembrando que a corrente vai de cima para baixo. E se nós voltamos neste mesmo sentido, nós estaremos voltando contra o sentido das correntes. Então, voltamos... Desculpe. Voltamos... Pegou no campo. Então, nós voltamos com a nossa mão fechada para o centro, exatamente para não haver esta penetração no campo e estar interferindo no processo das energias do fluxo desta corrente. Então, nós gostaríamos de chamar, neste momento, nossos dois voluntários, meu pai, João Neves, uma cadeirinha. João será o terapeuta. Se ele passar mal, vocês ajudam. Observe, quando nós estamos em uma reunião mediúnica, que após ou durante o processo de comunicação, o dialogador, o doutrinador percebe a necessidade de aplicação de uma energia, a depender do posicionamento desta reunião,
o doutrinador vai estar atrás do indivíduo que vai receber. Então, a gente tem que ver qual é o momento. Se estamos diante do paciente, do indivíduo que vai... Eu não gosto muito dessa palavra paciente, porque quando fala paciente, parece que é um doente, né? Então, deste indivíduo, né, que vai estar recebendo, inclusive, enquanto enfermeira, nós nem usamos essa palavra, falamos usuário, aquele que busca o serviço de saúde para o atendimento. Então, o posicionamento, ele independe. Não vamos dizer que deve ser na frente ou que deve ser atrás. Nós falamos das duas experiências. Se existe a possibilidade do indivíduo estar diante de você, como está se apresentando o João neste momento, essa será a posição de aplicação da bioenergia. Então, o terapeuta se coloca diante do indivíduo que vai receber para o nosso primeiro momento, que é a relação, é o estabelecer este contato com o indivíduo. Isso vai se dar com a colocação das mãos neste chakra, nesta região das têmporas, né? E vamos colocar as mãos, João, por 2 a 3 minutos, né? Ou tem gente que faz contato assim. Ou no coronário. Prefiro fazer assim. Ou no coronário, né? Então, vamos colocar as mãos sem movimento, apenas para estabelecer este contato com o indivíduo. Pode acontecer que neste momento, com 1 minuto que você colocou a mão, isso não é cronometrado não, viu, gente? Nós vamos sentir, nós vamos perceber que aquele contato foi estabelecido. Isso pode se apresentar com um calor na palma das nossas mãos, né? Então, vamos sentir que já estabeleceu este contato e poderemos estar iniciando o nosso movimento, que vai ser demonstrado agora por João. Podemos fazer um movimento circular tranquilamente e trazendo aquele fluxo da energia, dispersando, né? Olha o movimento de João, ele volta pelo centro, né? Ele não volta pelas laterais, faz um movimento leve, rotatório, que você pode fazer 1 movimento, 2 movimentos, isso também não é cronometrado, é 1, é 2, é 3. Você sente, porque tudo isso é uma percepção. Você vai sentindo que fez aquele movimento e que já retirou. Em alguns momentos, né, nós percebemos que nessa retirada, alguns indivíduos fazem a colocação desta energia que você retirou, que vem na sua mão e que joga para fora. É importante considerar para nós mulheres que os adereços, né, os balangandãs de pulseiras, de colares, eles não devem existir. Os brincos que no movimento provocam ruídos, por que isso deve ser desconsiderado? Porque no momento que nós temos o movimento, se provocamos o ruído, isso vai desconcentrar aquele ou aqueles que estão ao redor no momento do passe. Então, isso a gente gosta de chamar a atenção, porque é muito importante nesse processo, né, da aplicação do passe. Depois de feito a retirada, né, a dispersão destas energias, fazemos uma pausa bem rápida para o movimento da ativação das energias. Este movimento... Já fiz. Eu não consegui acompanhar. Não. Ele está em um ritmo, eu estou em outro. O passe, como é 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio, ela falou mais que isso,
Então eu não poderia parar. Agora eu vou dar um passe, talvez com você calada. Porque fica mais fácil de colocar o ritmo. Mas ela já explicou tudo, né? Essa coisa de jogar os dedos também é dispensável. Viu? Basta que você faça a proteção do campo e faça um passe. Então agora eu vou dar sem explicação, eu mesmo explicando. Então, você fica pé ante pé para não se desequilibrar, se você está em pé diante do doente. Então, a primeira fase é um contato, uma relação. A segunda fase é você fazer uma dispersão e é como se fosse uma haste de energias. Pode fazer com mais velocidade. E faz uma imposição dupla, volteando se quiser. Tem pessoas que ficam como se estivesse jogando, como se das nossas mãos caísse energia. Mas tudo são condicionamentos, viu? Na verdade, é só a imposição e essas pequenas variações lá a gente permite que haja. Tem uns que fazem só a imposição, outros volteiam mais, outros fazem esse, como se tivesse a mão molhada, caindo alguma coisa sobre as pessoas. Então esse é o nosso passe, bastante simples, não é um passe totalmente uma imposição, porque nós achamos que as pessoas sempre têm, vamos dizer, energias congestionadas, preocupações. A gente não tem um diagnóstico do doente, nem faz um tratamento de cura no sentido de examinar como é que as pessoas estão, fazer entrevista, o que é que está sentindo. A gente acha importante que esse trabalho seja antecedido por um trabalho de acolhimento, que também é sintonia, acolhimento da pessoa que vem buscar o passe. Então a gente normalmente integra o nosso passe ao atendimento fraterno. Lá em nossa casa, passe e atendimento fraterno são etapas de uma mesma coisa, de um mesmo processo. As pessoas vêm para o atendimento fraterno, a gente recebe as pessoas e faz uma prece inicial, coloca as pessoas que chegam numa sala, conversa um pouco, explica o que é o passe, faz uma leitura. Nós usamos o Vida Feliz, que é um livro excelente de Joana de Ângeles, mas existem outros livros, Amigo, de Chico Xavier, tem outro livro pequeno, Minutos de Sabedoria, que é clássico no movimento espírita brasileiro, aqui também. Então é um pequeno livro, é uma pequena leitura, faz um breve comentário. Então a pessoa já se sente acolhida, já se sente amparada e já se sente ajudada no seu processo. Então, terminada essa etapa, os passistas se levantam, 2, 3, 4 passistas, e vão atender no banco onde a pessoa está, na cadeira. A gente não usa câmara de passes, mas não é proibido usar uma câmara de passes. Tem pessoas que têm um carinho pelo ambiente de passe tão grande que acha que deve ser usada uma câmara de passe. Quem acha é maravilhoso. Nós achamos que tudo no centro espírita, na sala de palestras, onde a gente faz aquele acolhimento, para não deslocar as pessoas de um lugar para outro, a gente prefere que sejam os passistas que se desloquem. E as pessoas, onde ouviram a mensagem, recebem o passista. Nós é que os vamos visitar, e não eles virem nos visitar numa câmara de passe. Mas independe isso. Feita esse acolhimento, é que nós vamos fazer o nosso passe, com os movimentos que eu vou repetir.
Nilo já deve estar saturado de energia. Mas eu não estou mentalizando como se estivesse dando um passe. Eu estou apenas mecanicamente reproduzindo. Contato, volteando. Voltear e fazer isso dispersa. O passe dispersivo dos magnetizadores é mais violento. Polegares para baixo, coloca assim e abre os braços muito violentamente. Isso é difícil. Por exemplo, se tiver alguém do lado, matou. A pancada é forte. Não é? Então a gente faz uma dispersão, que é um movimento de voltear e arrastar no longitudinal com um pouco de energia ou com suavidade. Isso aí é a intuição do passista. Um pouco mais de energia ou suavidade. Feitas essa dispersão, uma pausa para, nós chamamos de repouso, mas não é para descansar. Se falar repouso para baiano, a gente dorme aí. E depois a gente faz a imposição. Ou fica parada ou volteando um pouco também. Então, esse foi o passe que nós aprendemos com os nossos históricos do movimento espírita baiano, que ensinaram aos trabalhadores da nossa casa, que é usado desde 1947, quando a casa foi fundada. Nós achamos que esse é um passe, vamos dizer assim, sem quejandos, como diz o Manuel Flamengo Miranda, e com um pouco de gesticulação, porque Kardec diz que o passe se faz com um olhar, com um gesto. Lembre-se da definição. E com um pouco de aplicação do conteúdo do magnetismo, mas não com aquela complexidade toda que nós desfilamos aqui na nossa lâmina. Então, é essa a nossa demonstração. Não estamos querendo fazer disso, vamos dizer assim, um artigo de exportação para os Estados Unidos, então, mas é passar uma experiência, porque, na verdade, é a nossa experiência que a gente passa. Dentro desse modelo, vocês podem ajustar para entendimento de cada um de vocês, ou achar que o artigo não interessa no momento. João, antes de você retornar, eu gostaria que você fizesse uma demonstração do passe coletivo, porque isso nós fazemos no passe individual. O passe coletivo, ele não tem o momento da dispersão, porque ele é dado, né, para toda aquela plateia. Então, nós fazemos este momento de contato, né, no passe coletivo. Podemos fazer nos corredores. Bom, agora nós vamos nos concentrar para dar passe mesmo. Pedir a ajuda do mundo espiritual. Eu e Nilo vamos. Você vai fazer uma prece, vai fazer tudo simulado direitinho. Então, nesse momento inicial, né, os passistas eles são convocados para se posicionarem, tomarem os seus lugares para aplicação. Então, o dirigente da reunião faz esta convocação para que os passistas possam se posicionar nos diferentes locais para aplicação do passe coletivo. Inicia a prece e, em um dado momento, né, os passistas iniciam com este estabelecimento do contato, que é a imposição da mão, né, onde se coloca, essas mãos se estendem, né, sobre o ambiente, ela vai passando pelo ambiente e existe aquele que vai ser o condutor, porque, na verdade, o dirigente está fazendo uma prece. E nessa prece, os passistas estão aplicando a bioenergia. Então, em um dado momento, eles mudam de posição, né? Então, vai ter aquele que vai fazer o movimento e os outros vão seguir, e retoma
o que tinha feito de um lado para o outro lado. Muito bem, terapeutas. Eles retornam aos seus lugares e há a continuidade da prece até o encerramento dos trabalhos. Gostaríamos também de chamar a atenção quanto à questão do passe individual sobre o toque. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que tocam nos indivíduos e isso deve ser evitado, porque na medida que nós tocamos, nós estamos invadindo a aura, o campo vibracional daquele indivíduo. Então, isso deve ser evitado. Muitas vezes se fala, podemos fazer uma leve imposição na cabeça para sinalizar que está encerrando aquele momento, mas devemos estar evitando este toque. Agora nós vamos ver os momentos de paz em reunião mediúnica. O passe na reunião mediúnica, ele poderá ser feito no começo da comunicação, no meio e no fim. Tudo isso vai depender de como se processa, como está se processando a comunicação. Existem comunicações que não necessitam de passe em momento algum. Ela está se processando normal. E a gente mantém somente o diálogo sem necessidade de dar passes. Acontece que tem algumas comunicações em que o médium se entrega demais, o espírito comunicante atinge o seu sistema nervoso e ele se descontrola a ponto de não atender o chamamento do doutrinador para que eles voltem à sua normalidade. Nesse caso, é um dos instantes em que deveremos aplicar o passe. Então, os passes em reuniões mediúnicas, inicialmente, nós vamos mostrar para a recomposição emocional e prosseguimento do diálogo. Neste caso, nós trazemos o exemplo do livro Grilhões Partido, de Manuel Filomeno de Miranda, no seu capítulo 19, que é um caso de Esther. Esse caso trata-se de uma jovem, só fazendo um pequeno relato, de que está comemorando seus 15 anos numa sociedade do Rio de Janeiro. É o que diz Manuel Filomeno de Miranda. E no meio das festividades, a menina enlouquece. E aquilo podemos imaginar como toda aquela sociedade que ali estava em comemoração entra em torpor. O que aconteceu? E aí as providências chamam a ambulância, leva para médicos. No caso, levado para o médico, houve necessidade de internação. E os pais, podemos imaginar a aflição de um pai de família, a sua esposa, comemorando os 15 anos de uma filha, e no meio das comemorações, esse acidente, esta ocorrência. A partir daí, a coisa entra em estado de dificuldades para a própria família.
Mas como sempre a misericórdia divina está presente, alguém do hospital, que era enfermeira, sendo conhecedora da doutrina espírita, aconselha os familiares, os pais, a procurar um centro espírita. Como é natural, como diz Filomeno de Miranda, era um coronel do Exército aposentado e que não tinha nenhum conhecimento, nem nenhuma simpatia pela doutrina espírita, e a reação podemos imaginar. Mas, como a coisa não regredia, chegou a determinado momento em que os familiares recorreram a um centro espírita, que era dirigido por também um coronel aposentado. Então, os pares se entenderam e começaram aí os estudos, os atendimentos e as reuniões mediúnicas. Necessário dizer que a menina não estava presente, continuava internada. O pedido do pai para o seu colega era para o atendimento, porque já não tinha mais, dentro dos consultórios e dentro do hospital, nada que fizesse para que a menina moça melhorasse a sua saúde. Em dado momento, o pai foi convidado para uma reunião mediúnica. É o que diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nessa reunião mediúnica, um espírito se apresenta e que, a essa altura, quem o comanda essa situação, nada mais, nada menos do que o Dr. Bezerra de Menezes, que era quem estava atuando nessa situação, faz com que o espírito que está incorporado em uma médium, e essa médium entra assim, por alguma forma, em estado de desespero e de aflição, aí é que vem a questão do passe. O Dr. Bezerra aplica o passe no espírito e intui ao doutrinador. Essa passagem tem uma importância muito grande para aqueles que somos doutrinadores em reunião mediúnica. Para que nós não sejamos só os doutrinadores racionais, que usemos o raciocínio, mas abramos a comporta da intuição para receber a orientação do mundo espiritual, para que hajamos em consonância com aquilo que é o correto. Não podemos, de maneira nenhuma, em reunião mediúnica, querer fazer aquilo que nós achamos que é o correto, porque nós somos verdadeiros cegos, conduzindo cegos do lado de cá com relação aos acontecimentos do mundo espiritual. Eles é quem sabe os mecanismos. Eles é quem conhece as situações. Nós estamos vendo apenas a aflição de um pai do lado de cá. E não estamos acompanhando aquilo que pode ocorrer e o que está ocorrendo do outro lado. Portanto, meus irmãos, nesta hora, é necessário que nós que ali nos encontremos, aqueles que estamos encarregados de fazer o atendimento da palavra do lado de cá, abramos-nos para o mundo espiritual para que isso ocorra. E foi o que ocorreu aí. Mentor aplica o passe e depois inspira o doutrinador.
E ele aí vai, para facilitar, no caso, a que houvesse um interregno do espírito em desalinho e pudesse continuar a comunicação entre os dois, espírito e doutrinador. Como, nesse caso aí, Filomeno informa apenas que foram dados passes reconfortantes, não informaram a técnica. Na orientação que Divaldo Franco deu, no caso do nosso livro Passe, Aprendendo com os Espíritos, que não temos aí porque a edição foi esgotada, mas que já está no prelo, ele nos orienta que deveremos dar passes dispersivos no coronário e no cerebral, seguidos de ativação. Para interromper a comunicação mediúnica. Está em Trilhas da Libertação, no capítulo Terapia Desobsessiva, que é o caso de Raulinda. Nesse caso, a Raulinda se apresentou no centro espírita com muita dificuldade. Como é comum nas nossas casas espíritas aparecer as pessoas com a problemática da obsessão instalada e já em grau muito adiantado. E ela se propôs a trabalhar no centro, a doar-se, apesar das dificuldades que ela era portadora. Inicialmente atendida com paz, não foi encaminhada pelo relato para a reunião mediúnica imediatamente, o que era comum lá no Brasil, há anos passados. Chegava a pessoa com a problemática obsessiva e era colocada imediatamente na reunião mediúnica para fazer o tratamento. Imaginemos nós o que pode uma pessoa desarmonizada fazer numa reunião mediúnica, meus irmãos. Era uma temeridade. Mas era o que se fazia, era o comum. Depois, com o andar do tempo, com os estudos, com as observações práticas, foi se verificando que quando a pessoa chega desse estado, o caminho é o atendimento fraterno, que felizmente nas casas espíritas lá no país hoje está sendo comum, porque é lá que nós vamos atender ao encarnado, que nós vamos dar ao encarnado a possibilidade, através da terapia pelo passe, da conversa individual, da assistência às reuniões doutrinárias, e, se possível, entregar a pessoa no trabalho da casa, ela venha se harmonizar. E foi o que aconteceu com Raulinda. Harmonizada, foi para a mediúnica. Outro dado importante deste caso é que a própria médium foi receber o seu próprio obsessor. Olha, imaginemos nós um obsessor que havia sido, encarnações passadas, traído por ela, que era um casal, e que no mundo espiritual veio a ter as suas dificuldades normais. Quando o encontra, começa a perturbar-lhe no coração, nos seus pensamentos. E um fato interessante que
Filomeno coloca, pressionando as partes genitais dela, que ela dava gritos horríveis. É um caso que a gente deveria ler estudando, para saber como as coisas se processam no mundo espiritual. Para mostrar que uma reunião mediúnica deve ser dirigida de lá para cá. E não como comumente fazemos, queremos fazer a reunião mediúnica daqui para lá. Querendo atender o obsessor de fulano e cicrano que aqui chegaram. E muitas vezes, sem nos preocuparmos com algum companheiro nosso da própria reunião mediúnica que está passando por dificuldades e assédios espirituais. Que a gente está vendo lá fora. Que esse é o grande mal nosso ainda hoje. E saber que nós somos cegos dirigindo cegos. Eles é quem conhece tudo isso. Então, quando ele comprimia as partes genitais da Raulinda, ela dava gritos horrorosos, porque a dor era muito grande. E aí, o doutrinador inspirado, olha novamente aí, o doutrinador inspirado aplica o passe dispersivo nos centros de captação mediúnica para conter a comunicação, desligar, fazer o desligamento do espírito. Porque aí a influenciação se dá exatamente, esse primeiro contato vai servir apenas para o choque anímico, para eliminar um pouco do ódio, deixando que a médium, retendo esse pouco de ódio, e com o tratamento, os passes recebidos, possa logo mais se desvencilhar dele. Então, nesse ponto, nós vemos como é importante conhecer, estudar, para podermos atender bem nas nossas casas, na reunião mediúnica. Depois vem para auxiliar a sonoterapia. Esse é casos comuns nas reuniões mediúnicas. Nos bastidores da obsessão, no capítulo 1, o caso de Mariana. Mariana era uma filha de um casal que tinha mais 2 irmãos e que tinha o pai normalmente alcoólatra e a sua mãe era uma das frequentadoras da União Espírita Baiana, que à época era dirigida por José Pititinga, o nosso benfeitor espiritual, que está no mundo espiritual na direção do movimento espírita do estado da Bahia. Então, a mãe, sentindo as aflições, dadas as intrigas e as brigas entre o pai e a filha, porque no caso aí a obsessão significava um problema entre familiares, todos envolvidos. Somente a mãe, que também participava desse conjunto, mas ela estava integrada na União Espírita Baiana. E, como a menina chegou a um ponto de ter, depois de uma briga com o pai, ter saído de casa, e como a mãe estava na União e tinha ido pedir porque ela não voltara para casa até o final da tarde, a reunião da noite, ela chegou na União
como podemos imaginar, uma mãe aflita que uma filha não volta para casa, a menina moça ainda não tinha muita idade, a aflição dessa mãe, mas ela, por causa disso, não deixou de ir para a reunião. Olha outro caso aí que a gente tem que colocar em nós para estudo. Quando nós estamos com aflição e aí ficamos em desespero, a mãe estava em desespero, podemos imaginar. Mas ela não se furtou, ela foi ao trabalho. E lá, benfeitores espirituais designou alguém para ir atrás da menina que tinha saído de casa. E ela saiu de casa para se encontrar com um namorado irresponsável que ela encontrou e que a mãe desaprovava, porque sentiu que o caráter do rapaz não era de certa monta. E ela marcou o encontro e foi para a praça para esperar ele. O que fez o benfeitor espiritual, que estava procurando, encontrou, foi ao local de trabalho do rapaz, que já estava próximo dele sair para a rua, tocou-lhe energias nele e ele houve um desarranjo intestinal que não podia ir ao encontro. Mas, gente, é isso que a gente não sabe porque aconteceu. A gente não tem ideia do que os benfeitores espirituais estão fazendo conosco todo dia. A todo instante eles estão fazendo isso conosco, nos defendendo. Quando nós merecemos, né, gente? Quando nós merecemos. E aí inspirou a menina para ir para a casa de uma pessoa já idosa, que era servidor da casa dela, e que pegou ela e levou de volta para casa. Quando a mãe chegou da reunião, a menina estava lá. E aí, o que é que vem as coisas? Pega o obsessor, que era quem tramava tudo isso, leva para a reunião mediúnica, para o atendimento. A mãe não pediu para... Nem Zé Pititinga pediu para atender o obsessor, não. Foi na reunião mediúnica normal que os benfeitores pegaram e levaram a menina para ser atendida. E aí, o que é que acontece? A médium entra, e ela conversa, atende, e lá bastante terminado aquilo que Zé Pititinga já tinha dito para ele, disse: agora você vai dormir. Aí começa aquela fase que todos nós frequentamos mediúnica conhecemos: durma, durma, o sono faz-lhe bem. Hoje é um novo dia. E aí aplica os passos longitudinais lentos ao longo dos centros vitais. E o espírito entra em dormência. Você viu como está bonito o negócio aí? É obra ali da moça ali, viu, gente? A tecnologia que só esse pessoal novo, a gente, na nossa idade, aos 77, não tem mais isso. Mas apenas está integrado, que é para não perder o rumo da história, né? E acha bonito também. Para auxiliar a regressão de memória. Ainda continua no caso de Mariana. Isso aí, essa reunião, após a reunião de cá, no mundo encarnado, a nova reunião na noite. Olha, veja a importância que é, gente. Ao sairmos da nossa reunião mediúnica, não irmos para casa e ligar a televisão, lá a gente chama assistir o Corujão da Madrugada, que é um filme que passa lá das coisas da vida, né? Mas que vá ler uma página ao chegar em casa. Medite e durma.
Porque podem os amigos espirituais necessitar do nosso ajuda lá no mundo espiritual, porque os médios encarnados, ao desdobrar-se, leva consigo energias que vão favorecer a comunicação no mundo espiritual. Ai, gente, que beleza! Os médios encarnados, desdobrados, leva consigo uma dose de energias suas, vitais, para lá, e que serão benéficas na incorporação do espírito lá para favorecer essa incorporação no mundo de lá. Então, acionado pelo mentor, aí Raulinda, ou Mariana é desdobrada também e chega lá, é acionada a memória dela para voltar ao tempo do passado onde ela ofendeu a pessoa que estava perturbando e tomando conhecimento. Aí acordam, né, gente? Vê. Mas tem um fatinho nesse caso que Filomeno coloca que a gente tem que prestar atenção. Desdobrada em espírito, na hora que ela vai voltar para o corpo, eles aplicam alguma coisa que faz com que ela esqueça novamente e quando ela voltar ao corpo não se lembre. Você vê o benefício que é o mundo espiritual. Como eles nos ajudam. Porque se ela volta com o conhecimento que ela tinha, quem sabe se ela teria condições psicologicamente de suportá-las. Então, os passes, nesse caso, ativação e imposição do coronário e cerebral da obesidade em desdobramento. E a orientação de Divaldo Franco neste caso. Dispersão longitudinal e de imediato, rotativo no cerebral. E, finalmente, para desfazer ideoplastias. Trilhas da libertação, capítulo A Luta Prossegue. Dr. Carneiro de Campos. Esse caso, quem já leu Trilha de Libertação deve se lembrar o que esse espírito estava fazendo no movimento para desestruturar as casas espíritas. Era um espírito trevoso e que depois, e esse caso foi feito no mundo espiritual, viu, gente? Foi um atendimento lá. Nós aqui, não sei se teríamos condições de o fazê-lo, porque era um espírito de um certo teor de dificuldades, ao estilo daquele que está no livro Libertação, de Gregório. Quem já leu deve se lembrar. Gregório no livro Libertação, que era outro também que estava muito vinculado a essas dificuldades todas. E o que é que acontece em Trilha da Libertação? Quando no mundo espiritual se faz essa reunião, e que o Dr. Carneiro de Campos, que era quem estava à frente desse trabalho, e vai doutrinar
o espírito. É um nome meio complicado, Tantutikabish, que é um espírito que vem do passado e que teve em lutas e perdeu as lutas e as batalhas. E ele se dizia que ele era o chefe daquele reduto de trevas do mundo espiritual. E que ele é quem mandava. Então o doutor Carneiro começa a jogar umas alfinetadazinhas e ele caiu nas ciladas. Ele disse que não era, que ele não temia ninguém porque ele era o diabo, e aí começou a mentalizar-se a figura do demônio. Aí Carneiro de Campos, que conhecia todo o seu passado, disse que ele estava obedecendo ordem de... E ele disse, não fale no nome desse homem. E aí caiu na ciladinha completa. Então, nesse momento que o doutor Carneiro doutrinava, começou a aplicar os passes longitudinais e depois circulares anti-horário para desfazer aquela construção ideoplástica de que ele era o demônio e que foi se desmanchando. Quando acabou tudo, apareceu-se um espírito com muita chaga e purulento, que não tinha nada a ver com aquilo que ele se impunha. Então, meus irmãos, essa reunião mediúnica, que os centros espíritas se propõem a realizar, nós não podemos imaginar o benefício que é para a casa espírita, para a cidade onde está sediada a casa, para o Estado, para o país e para o mundo, o benefício que traz. E para nós, aqueles que lá estamos frequentando, e que temos em mente o que seja a qualidade de uma reunião mediúnica, que é o que nós vamos ver amanhã, qualidade de uma reunião mediúnica, onde nós, os seus participantes, tenhamos condições de saber que nós ali estamos promovendo a libertação de irmãos nossos, que está no mundo espiritual passando por dificuldades, e que estamos também contribuindo com Jesus no melhoramento moral da própria humanidade. Não é pouca coisa. É apenas conscientizar-nos desse trabalho e realizarmos com amorosidade e com muito amor. Nós vamos nos permitir uma pequena síntese sem a história. Temos que calar, né? Eu queria me exibir, não posso. É só para fazer uma recomposição dos temas. Para a recomposição emocional de quem? Do médium, que está dando a comunicação, e também o passe vai beneficiar a entidade espiritual. Toda vez que a gente sentir o médium angustiado, aflito, descontrolado, sistema nervoso central quase que em debacle, o doutrinador, o dialogador, tem que resolver aquela questão com passes. E aí está escrito, passes reconfortantes. É que o vermelho foi uma cor mal escolhida para esse slide. Passes reconfortantes. Então, seria esse passe que Divaldo aqui explica. Foi o passe que nós demonstramos aqui para os encarnados. É o mesmo tipo de passe. Uma
imposição rápida no coronário, movimentos circulares no coronário e no cerebral, e aquele passe que a gente aplica aqui. No segundo momento, a gente faz uma ativação, uma imposição dupla no chakra coronário e cerebral. Então, é um passe para estabilizar o doutrinador e o médium e para conduzir melhor a comunicação. Eu fiz errado. Para interromper a comunicação mediúnica. Tem comunicações mediúnicas que não podem ir adiante. Às vezes os espíritos trazem para um contato rápido com o médium, dispersivo nos centros de captação mediúnica. É aquele mesmo passe dispersivo que nós aplicamos em 2 momentos. Primeiro momento, dispersão, pausa, reconstitua na cabeça e depois a ativação. Nesse caso aí, basta fazer a dispersão, porque nós vamos, com esse movimento dispersivo, vamos dizer assim, dificultar, afastar a entidade daquela comunicação. Aquela comunicação não pode ir adiante. Às vezes, no atendimento fraterno, um doente se desequilibra. O que é que a gente vai fazer? O doente incorpora uma pessoa em desarmonia. No atendimento fraterno também, nós podemos aplicar esses passos dispersivos para interromper aquela comunicação. Se estivermos no atendimento fraterno, e diz assim, a gente dispersa e fala com energia, não doutrinando as entidades espirituais. Aqui, para auxiliar a sonoterapia, longitudinais lentos ao longo dos centros vitais. Mas vejam o seguinte, para fazer a sonoterapia, nós necessariamente não precisamos aplicar passes. Muitas vezes a gente diz, durma, durma. Muitas vezes a gente está doutrinando e o espírito já está sentindo sono. É que muitas vezes os benfeitores estão utilizando já processos hipnóticos no mundo espiritual. Se precisar, a gente aplica passes que tem essa... E cada um desses momentos, vocês já viram aí que é uma questão... O que nós queremos demonstrar com essa tese, isso na verdade é uma tese, é que os espíritos, eles aplicam passes e aplicam técnicas magnéticas de passe no mundo espiritual e inspiram a gente técnicas simples para que a gente possa realmente conduzir o trabalho. No final da reunião mediúnica, é isso que nos interessa agora, para a harmonização dos médiuns no encerramento das reuniões. Então, os benfeitores em Trilhas da Libertação, que é um livro importante, editado pela Federação Espírita Brasileira, de autoria do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele recomenda, terminada a reunião mediúnica, experientes cooperadores encarnados aplicam passes nos médiuns que foram objeto de comunicações mediúnicas. Essa aplicação nós fazemos em nossa casa coletivamente, conforme demonstramos aqui. Os passistas se colocam, terminada a reunião, enquanto o dirigente está encerrando o processo da reunião mediúnica, os passistas, os doutrinadores, as pessoas que dirigiram, que atuaram no trabalho do esclarecimento, fazem um passe coletivo para estabelecer a harmonia dentre os médiuns e as pessoas que participaram da reunião mediúnica. Então, esse é o conteúdo do nosso seminário e a gente, então, vai ficar à disposição. Tem intervalo? Nós vamos
nos submeter a uma nova rodada de questões, de perguntas, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.